Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Mensagem de Sabedoria com o Dr. Paulo Valzac. Hoje, semana Cura da Criança Interior. Muitas pessoas chegam aqui no canal e me perguntam, Dr. Paulo, tem como esquecer do meu passado, da minha infância, ou mesmo de um evento que deixou rastros aí de sofrimento, como por exemplo uma separação ou até uma finalização de relacionamento? E a resposta é bem simples e nada motivadora. Não tem como esquecer o meu passado. O passado ele fica guardado em nossas memórias. Por isso, o Ho'oponopono é tão importante para se limpar as memórias. Mas o que poucos dizem é, Ho'oponopono não apaga as memórias. Ele as limpa, é diferente. As memórias são registros do passado. É como uma marca. Ele ancora, guarda tudo. E junto disso tudo, guarda as emoções vividas. Quando somos crianças, basicamente somos seres em aprendizado. Nós não temos aquele senso analítico, ou seja, uma percepção para analisar as situações e tomar uma decisão certa diante da razão. Tudo isso vem com o tempo, a maturidade. Então, se você passa por determinadas experiências, elas são marcadas em sua memória. Eu vou dar um exemplo. Bom, lá na sua infância, somos 4 irmãos. De repente, me sinto afastada, excluída. É um sentimento. Ele é ancorado na memória. Depois, passo uma vida toda me sentindo assim. Mesmo que sua mãe, seu pai, jurem que jamais, em toda a sua vida, eles excluíram ou fizeram alguma diferença entre os filhos. Mas você sentiu assim. Naquela época, você não tinha a mente analítica formada, só o sentimento. Outro exemplo, mamãe ficou doente, passou 30 dias no hospital, então você acabou ficando como uma tia, por exemplo. Enquanto papai trabalhava. Você não podia ir no hospital, é claro. Não podia ir lá visitar. Então a pergunta é, o que se passa numa cabeça de uma criança dessa idade? Na cabeça dessa criança, ela se sente abandonada, excluída. E ao longo do tempo, mesmo com o retorno da sua mãe para o lar, ainda ela guarda essa memória. Quando na fase adulta, ela tem algum acontecimento, alguma situação similar, a memória do passado é ativada. E as emoções lá de trás vêm à tona, ou seja, vem a carga emocional. E nesse momento, ela volta a ser criança. E o seu comportamento é limitante. Ela já não pensa com a mente analítica. Ela não consegue analisar as situações claramente. Ela se torna aquela criança, às vezes, com medos, inseguranças, incertezas, vergonha, abandono, rejeição, uma tristeza forte e vários outros sentimentos e emoções. Agora, você percebe o quão importante é curar nossa criança, é limpar as memórias. Em geral, essas memórias são justamente aquelas que nos faz sentir mal, repetir inclusive comportamentos, tomar péssimas decisões agora na vida adulta, e ao invés de termos em mãos uma sabedoria própria da maturidade que ganhamos com o tempo, damos forças de emoções descontroladas, que nunca foram trabalhadas. Ou seja, tem uma ferida lá na nossa criança interior. Tem pessoas que têm raiva e não sabem sequer de onde vem essa raiva. Outras começam e terminam relacionamentos constantemente e não sabem por quê. Algumas carregam uma sensação de estarem sozinhas, mesmo se relacionando. É uma infinidade de sentimentos angustiantes. E o mais interessante é que reforçamos tudo isso como se fosse uma verdade absoluta. O que fazer? O primeiro passo é entender a sua história. Sua história de vida, isso mesmo. Não dá para mudá-la, pode ter certeza disso. Ponha isso na sua cabeça. Porque é a sua história. Você precisa aceitá-la. E diante disso tudo, se fortalecer, entender e se curar. É isso. Então, respire fundo. Pegue um caderno, pegue uma caneta, escreva a sua história de infância. A escrita terapêutica é a melhor maneira para tirar tudo de dentro de você e dar um novo olhar. Apenas registre, mais nada. Às vezes é o que precisamos para nos aliviar dos fardos. Não conte muita história sobre isso. Seja apenas a pessoa que coloque tudo para fora e depois analise. E assim, hoje começamos uma nova jornada de cura. E eu desejo para você um ótimo início de semana e, claro, nos vemos aqui na quarta-feira com mais algum exercício. Aloha!